Nesta apresentação mostraremos a grande maioria de metais de base de alumínio que são usados no setor automóvel Y vistos através do microscópio. Gama de metais mais utilizados, não perolados. Metais normais convencionais. Metais lenticulares. Metais dourados e cobreados. Todos estes metais de base são de origem base e natureza alumínio com diferentes tratamentos. Para conseguir diferenciá-los, a seguir, daremos mais detalhes de cada um. Como cada fabricante decide os tipos destes alumínios incorpora ou não, nos seus sistemas de misturas, é possível que alguns difiram dos que cada oficina tem nos seus sistemas. Alumínio extra fino. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto rochoso e grão muito fino, com reflexos irregulares, sujo e pouco brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e alta cobertura. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio fino. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto rochoso e grão fino, com reflexos irregulares, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus claro e alta cobertura. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio médio. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto rochoso e grão médio, com reflexos muito claros e irregulares, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus, clara e média cobertura. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio grosso. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto rochoso e grão grosso, com traços lenticulares, reflexos muito claros e irregulares, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e baixa cobertura. Provável dificuldade para filtrar com menor que 1,25 micras. Pelo tamanho muito grande de alguma partícula, está recomendado usar com filtros a partir de 1,25 micras, desta forma evitamos que uma parte de alumínio fique retida, com a consequência de que a cor resulte errada. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio extra grosso. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto irregular, grão extra grosso, com traços lenticulares, reflexos claros e irregulares, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e baixa cobertura. Devido ao seu grande tamanho, está recomendado usar com filtros superiores a 1,25 micras, desta maneira evitamos que a maior parte de alumínio fique retida, com a consequência de que a cor resulte errada. Utilizado numa percentagem menor que as anteriores em fórmulas no setor automóvel. Alumínio lenticular extra fino. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto regular, grão muito fino, reflexos claros e limpos, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e alta cobertura. Os alumínios lenticulares caracterizam-se por brilhar muito mais que os alumínios convencionais. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio lenticular fino. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio. Aspecto regular, grão médio fino, reflexos claros e limpos, brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus clara e média cobertura. Os alumínios lenticulares caracterizam-se por brilhar muito mais que os alumínios convencionais. Utilizado numa grande quantidade de fórmulas no setor automóvel. Alumínio lenticular grosso. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho.
As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio, aspecto regular, grão médio grosso, reflexos claros e limpos, muito brilhante, ângulo 45 graus a 90 graus claro e baixa cobertura. Os alumínios lenticulares caracterizam-se por brilhar muito mais que os alumínios convencionais. Devido ao tamanho grande de algumas partículas, está recomendado usar com filtros a partir de 1,25 micras. Desta maneira evitaremos que uma parte dos alumínios fiquem retidas, com a consequência de que a cor resultante seja errada. Utilizado numa percentagem menor que as anteriores em fórmulas no setor automóvel. Alumínio dourado. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio tratado com 1% de óxido de ferro, aspecto rochoso e grão fino, tons dourados, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e alta cobertura. Utilizado numa percentagem baixa em fórmulas no setor automóvel, normalmente usados em modelos mais destacados e de mais estilo. Alumínio cobrizo extra fino. Imagem de microscópio aumentada 350 vezes o seu tamanho. As principais características deste alumínio são: mineral de alumínio tratado com 1% de óxido de ferro, aspecto rochoso e grão fino, tom acobreado, ângulo 45 graus a 90 graus escuro e alta cobertura. Utilizado numa percentagem baixa em fórmulas no setor automóvel, normalmente usados em modelos mais destacados e de mais estilo. Base redutor do brilho. Microsferas de sílica. Imagem de microscópio aumentada a 1500 vezes o seu tamanho. As principais características são: é um pó muito fino de sílica e utiliza-se para baixar o brilho das cores de brilho direto 2K, e de vernizes transparentes, e para distintos usos em acessórios e em carrocerias. Também é utilizado para o controle de ângulos, de 45 graus a 90 graus nas cores metálicas. Nestas cores metalizadas, a sílica irá pousar por cima dos alumínios, e impede que estes brilhem algo menos, e por isso veremos os metais mais baços e mais escuros, e num ângulo 45 graus a 90 graus mais claros, y devido à natureza própria do pó branco de sílica. Base branco dióxido de titânio micronizado. Imagem de microscópio aumentada a 1500 vezes o seu tamanho. As principais características são: dióxido de titânio TiO2, também conhecido como óxido de titânio, é um óxido de titânio que se encontra na natureza. Quando utilizado como pigmento, é conhecido como branco de titânio, pigmento branco. Geralmente, é produzido a partir de minerais, ilmenita, rutilo e anatásio. A definição de micronizado é para indicar que está mais fino e moído a uma escala mais pequena que o branco titânio normal, utilizado para a fabricação da grande maioria de brancos convencionais. Em o setor automóvel, é utilizado exclusivos para uso em cores perladas e metalizadas. Os efeitos que se conseguem com este branco de dióxido de titânio micronizado são 2, reflexos amarelados de frente e azulados em ângulos 45 graus a 90. Muito transparente e Y de baixa cobertura, não usar em cores sólidas. Fim da apresentação dos metais. Noutra apresentação, traremos uma apresentação dos perlados e xirálicos. Envio-lhe os meus cumprimentos.